Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos ter uma aula sobre o barroco brasileiro. Tá? O barroco é importante destacar para vocês, já receberam o conteúdo, mas é sempre importante destacar. Foi uma estética literária, foi um período literário que se estabelece no Brasil a partir do século XVII. O barroco é muito grande do barroco. O barroco brasileiro tem uma influência muito grande do barroco que vem da Europa, tá? Então nós temos como característica geral que na Europa essa arte ela surge na Itália e ela se consolida e então passa a influenciar o Brasil. Eu tenho aqui uma apresentação que eu acho que eu vou disponibilizar para vocês, para a gente poder seguindo ponto a ponto, destacando o que é o barroco. Mas eu acho que, em linhas gerais, o que vocês têm que saber para nível de conhecimento e nível de prova é o seguinte: o barroco é uma estética literária que se estabelece a partir da ideia de contradição. O tempo todo a gente vai ter na arte barroca essa ideia de contradição, essa ideia de oposição. É por isso que a figura de linguagem que melhor representa a arte barroca é a antítese e é o paradoxo. São essas duas figuras de linguagem. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui na tela, vamos ver se eu consigo passar para vocês a apresentação, para a gente seguir uma linha temporal e uma linha coerente de entendimento do barroco. Vamos ver se eu consigo passar aqui para vocês. Vamos ver se vai nos ajudar aqui essa... Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Esse material já está, inclusive, disponível para vocês. Vamos ver se está passando. Aguardar um pouquinho, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque a tecnologia, às vezes, ela ajuda. Normalmente ela ajuda, mas tem que ter um pouquinho de paciência, né? Vamos ver se vai aparecer. Está aparecendo aí para vocês? Acho que está aparecendo ali, né? Tá. Vamos lá, então. Então, assim, ó, características gerais, já começa ali no primeiro slide, né? Primeiro ali, Barroco, Brasil, século XVII. Características gerais, já tinha comentado para vocês, a arte barroca, ela sofre influência de correntes europeias, a gente não tem ainda, pessoal, estabelecido no Brasil. O Brasil tem um pouco mais de um século, né, desde o seu descobrimento até o século XVII. A gente não tem no Brasil ainda consolidado uma ideia de puramente brasileira. Então, as nossas influências são as influências da Europa, são as influências europeias. Então, é importante saber que a arte barroca ela surgiu na Itália e ela passa a se consolidar no século XVII na Europa, principalmente na Espanha, e é por isso que vem essa influência para nós aqui no Brasil, né? Porque Portugal e Espanha são países, na verdade, muito próximos e são culturas muito aproximadas. O que o movimento barroco ele busca, né? Ele se inspira um pouquinho é uma escola clássica, tá? Também é bom destacar isso, é uma escola literária clássica, é um estilo literário clássico, a gente vai ter o barroco e depois o arcadismo, os dois são estilos literários clássicos, porque ele busca, então, a sua inspiração na antiguidade clássica. E também tem uma questão muito importante, que é a questão da religiosidade. O barroco, a arte barroca, busca restituir a força da Igreja Católica, que nessa época estava um pouquinho abalado devido à questão da Reforma Protestante. Então, até dá para dizer, características gerais, que o barroco é uma ferramenta da Contra-Reforma, quer dizer, a ação católica contra a Reforma Protestante.
eu comentei para vocês que o barroco se estabelece a partir da oposição, e a gente vai ter justamente a questão da dualidade. E aí, na dualidade, eu tenho a oposição. De um lado, os prazeres do corpo, do outro lado, a questão da espiritualidade. Em linhas de produção escrita, literária e de conceito, o barroco também vai estabelecer de um lado o cultismo e do outro o conceptismo. Mais adiante aqui no nosso material a gente vai entender melhor o que é o cultismo e o que é o conceptismo. A dualidade luz e sombra, a gente vai ter sempre essa dualidade, né? O escuro e o claro, o material e o espiritual. É uma característica geral, que, principalmente aqui na questão das obras artísticas, como pintura, escultura, a gente vai ter a predominância de obras rebuscadas, ricas em detalhes. Também na literatura, na arte escrita, a gente vai ter um rebuscamento através do uso de expressões da língua culta portuguesa e da opulência de detalhes nessas descrições ou até mesmo na poesia lírica. Nós vamos ter o embate entre a emoção e a razão, porque a gente está assim, ó, numa concepção de mundo agora que antes era totalmente teocêntrica e agora está sofrendo uma transformação para se tornar antropocêntrica. Teocêntrica era o Deus como sendo o centro. Antropocêntrica é colocar o homem no centro. Então, o homem agora está se constituindo como o centro do seu saber, do seu querer, da sua vontade, e a gente vai ter, então, aí um embate entre a razão, a valorização da estética, se a gente fala que a gente tem ali a questão de obras rebuscadas, de um detalhismo, a gente vai ter a valorização estética. O que significa a estética? A estética é a busca do belo, independente de qual conceito de belo a gente esteja falando. Porque também, assim como a literatura ela é epocal, ela muda o seu conceito com o tempo, a noção de belo também ela muda, tá? Então, a valorização estética, a valorização do belo dentro desse conceito de belo do século XVII. Certo, pessoal? Bom, subindo um pouquinho aqui, né, quais seriam os principais... Então, a gente vai ter uma influência da Europa. Ficou claro isso para vocês, né? Quais seriam os principais artistas com destaque no Brasil? Então, nós vamos ter especialmente dois, não é que são apenas dois, mas nós temos especialmente dois. Na poesia, que seria a questão da lírica, a gente vai ter o Gregório de Matos Guerra, também chamado Boca do Inferno, tá? Ele era conhecido Boca do Inferno devido ao teor satírico da sua obra, e esse teor satírico da sua obra envolvia a questão da crítica. Ele tinha muita crítica, especialmente uma crítica muito grande à própria instituição da Igreja Católica e ao estilo de governança no Brasil nessa época. Alguns críticos colocam que ele era conhecido como Boca do Inferno, está aqui no material, devido ao conteúdo satírico e impróprio de seus textos. Esse impróprio é a questão da linguagem que ele usava, bem como também do tipo de crítica que ele estabelecia às instituições da sua época, ou seja, ao governo e à igreja. Tá? Nós vamos ter também na obra do Gregório de Matos a presença de poemas eróticos ou erótico-amorosos e
de poemas religiosos. O Gregório de Matos Guerra ele vai ter a poesia lírica, que é chamada lírica amorosa, a poesia satírica, que é essa que vai trazer a questão da crítica social, é a crítica à igreja e crítica ao governo brasileiro, e a questão da poesia religiosa, que é onde a gente consegue perceber assim uma tentativa de ele se redimir, uma tentativa de redenção, de busca de perdão. Então nós vamos ter na obra do Gregório justamente esse embate entre o erótico amoroso e o crítico satírico de um lado e o religioso, quer dizer, o material e o religioso, que seria o espiritual, do outro. O outro expoente importante do Barroco foi o padre Antônio Vieira. Tá? O padre Antônio Vieira ele era um missionário português, está aí no material de você. O padre Antônio Vieira ele vai trazer como grande expoente da sua obra os seus sermões. Ele era um pregador, né? Ele era um religioso, um padre. Então ele vai usar essas pregações, esses sermões, como obras emblemáticas de uma literatura barroca que ao mesmo tempo é brasileira e é portuguesa. Tá? Ela é brasileira porque ela é produzida em solo brasileiro, mas ela também é portuguesa porque o padre Vieira ele é um português que vivia muito tempo no Brasil, então ele vai trabalhar com isso. Nos sermões ele vai trazer então ali algumas lições importantes sobre a questão da espiritualidade, da religiosidade, vai falar contra a questão do materialismo, que é bastante comum nessa época. Bom, as primeiras manifestações da arte barroca, então até tem aqui esse slide, né? E eu resumi chamando Barroco Baiano. O Gregório de Matos, ele nasceu na Bahia, né? E ele viveu grande parte da sua vida na Bahia, até que ele tem que ir, ele é mandado para fora do Brasil, devido aos embates que ele teve ali com alguns governantes, porque ele era muito crítico, né? Mas as primeiras manifestações do Barroco no Brasil se dá justamente na Bahia. Por quê? Porque a Bahia, no século XVII, gente, ela era o centro econômico, político, cultural e comercial no Brasil, né? Tá? Vale lembrar que o Brasil ainda era colônia de Portugal nesse período e Salvador era a capital do Brasil. Então, era ali em Salvador, tanto em termos de economia, quanto em termos de política, cultura, comércio, e a literatura, a gente não pode esquecer, ela é uma representação cultural. Tá? Então, o que nós vamos ter como característica desse barroco baiano, que é representado ou que é melhor percebido na figura do Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno? Então, características. Aqui, para vocês darem uma olhadinha, ó, dualismo nas obras. A gente vai ter o dualismo, isso é característica do barroco, e é muito nítido isso, tá? É muito claro para nós esse dualismo nas obras do Gregório de Matos. É uma luta, um embate entre forças opostas. O bem e o mal, Deus e o diabo, paganismo e cristianismo. Isso vai aparecer muito claro no Gregório de Matos. A emoção, também é uma característica desse barroco, a emoção ela se sobrepõe à razão. Tá? Como esse homem é um homem perturbado, é um homem que está sempre em oposição, sempre em embate, a gente vai ter essa questão de emoção, e a emoção ela acaba se sobrepondo. Ainda não é a época da razão se sobrepor, a gente vai ter a sobreposição da razão quase que um século depois, no movimento chamado arcadismo. Primazia dos efeitos decorativos que despertem a emoção de quem olha as obras por meio de curvas e colunas retorcidas.
Isso é uma característica mais na questão da pintura e escultura, lembrando que um dos grandes representantes da arte barroca no Brasil na escultura foi o Aleijadinho, né? O Aleijadinho, ele tinha essa característica de produzir esculturas religiosas e com bastante detalhe, com muita minúcia, né? Com muita. A gente conseguia perceber ali muita emoção do Aleijadinho. O contraste entre a luz e a sombra, já tinha comentado isso. Intensidade dramática, obviamente, onde existe oposição, onde existe embate de ideias, né? A gente vai ter uma dramaticidade, a valorização da estética, são retomadas algumas ideias do teocentrismo, porque a gente vai ter o barroco religioso na escultura, e a gente vai ter o barroco religioso na poesia também, e uma reforma, e uma resposta à reforma protestante. A gente não pode esquecer, gente, que assim como era na Europa, a gente vai ter na Europa os grandes incentivadores, né, os grandes patrocinadores desses artistas, quem eram? Era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela patrocinava esses artistas. E, obviamente, alguns desses artistas vão, então, fazer representações religiosas para dar uma resposta aos protestantes, tá? Bom, na sequência, características do barroco na literatura. Predominância de figuras de linguagem, se a gente for trabalhar tanto com a poesia quanto nos sermões do Padre Vieira, a gente vai ter muita figura de linguagem. Quais são as figuras de linguagem as principais? Antítese, que é a oposição de ideias, e paradoxos, que são contraste de ideias. Hipérbole, o exagero. Como a gente vai estar falando de uma arte que busca a estética rebuscada, detalhista, minuciosa, tudo é muito exagerado. Tá? A linguagem rebuscada. O que significa uma linguagem rebuscada? O alto padrão da língua portuguesa, extremamente erudita e ornamentada. Tá? Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, na questão da poesia, né, essa ornamentação seria a questão das palavras elas terem rima, elas terem um ritmo cadenciado, algo assim que realmente faz com que a pessoa sinta emoção ao ler, emoção ao interpretar, emoção ao perceber essa arte. Oposição entre o teocentrismo, Deus, e o antropocentrismo, homem, eu já tinha falado antes, então aqui está a dualidade, Deus e homem, o tempo todo nesse embate. Vertente principal, tá, dessa estética barroca, o cultismo e o conceptismo. O que seria o cultismo e o conceptismo? Textos com a questão da religiosidade muito forte, né? Então, aqui tem um quadro resumo, o que é o cultismo. No cultismo, eu vou ter um vocabulário rebuscado, eu vou ter o destaque dado ao jogo de palavras, quer dizer, aquele culto, aquele endeusamento da linguagem, metáforas muito complexas, tudo muito rebuscado. Gregório de Matos é o principal expoente dessa arte cultista que busca o rebuscamento. O conceptismo vai trabalhar com a questão do uso frequente de paradoxos. Conceptismo vem de conceito, tá? Então, eu estou procurando conceituar as coisas até de uma maneira lógica, né? Eu vou tentar ter um raciocínio lógico. Jogo de ideias, tá? Então, o tempo todo você vai estar jogando com ideias, isso ou aquilo. Jogo de conceitos. E o principal autor vai ser o padre Antônio Vieira. Nos seus sermões, ele vai trazer justamente essa tentativa de trabalhar com ideias e com conceitos
por um viés religioso, certo? Então, essas são as características do barroco, ok? Principal autor na poesia, Gregório de Matos Guerra. Nos sermões, Padre Antônio Vieira, certo? Então, se a gente for pensar em barroco, né? Barroco no Brasil, século XVII, contexto Bahia, que na época era o centro cultural no Rio, e a arte barroca é uma arte que tem o patrocínio, vamos dizer assim, da Igreja Católica, e então nós vamos ter aqui a presença muito forte de uma resposta à reforma protestante, porém, na poesia, a gente vai ter um expoente do Gregório de Matos Guerra, e ao mesmo tempo que busca essa poesia religiosa, que busca essa redenção com Deus, que busca esse encontrar-se com Deus, ele vai ter a questão do contraponto material, que é a busca de prazeres e o erotismo, e também a crítica social. Bom, aqui eu fiz um resuminho. Eu não vou falar do arcadismo hoje, eu vou dividir, tá? Embora no material tá junto, eu vou dividir o arcadismo na próxima aula. Então aqui, ó, barroco e arcadismo. A oposição ou a contra-oposição ao barroco, em termos literários, quer dizer, a negação ou a oposição de tudo que o barroco foi, vai vir depois com o arcadismo, tá? Então, no barroco eu vou ter também a questão de o tempo todo se jogar entre emoção e razão, emoção e razão. Lá no arcadismo eu vou trabalhar no nível da razão. Mas tanto o barroco quanto o arcadismo são escolas clássicas, tanto de poesia quanto de narrativa. Eu vou ter a presença da ideia clássica. Tá? Aqui eu deixei uma fonte de onde que eu pesquisei, né, o livro que nós usamos em aula, e eu espero que tenha sido de proveito para vocês essa questão aqui do barroco. Tem umas atividades para a gente fazer, então eu acho que com isso que eu comentei aqui, com isso que está no material, nós conseguimos avançar um pouquinho. Pensa, pessoal, o seguinte: barroco vai ser a arte de trabalhar com os opostos, com os paradoxos, com os exageros, certo? Bom, nos vemos na próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima. Aí na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a questão do arcadismo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse conteúdo, tá? Façam a leitura novamente, assinalem os pontos mais importantes e, se houver dúvida, me mandem as dúvidas que você já tem disponibilizado, ok? Boa tarde para vocês, nos vemos na próxima.